Senhoras e senhores, boa noite. Oferecemos-lhe uma bela exposição, provavelmente educativa, mas certamente aterrorizante, nesse nosso mausoléu do pavor. Nossa casa está cheia de duendes, demônios, gnomos, fadas más e algumas presenças demoníacas. Tudo reunido para o prazer e emoção de vocês no que chamamos a Galeria do Terror. Olá, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Galeria do Terror. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje vamos falar do 14º episódio da terceira e última temporada. Esse aqui é o penúltimo episódio, assim, de maneira oficial da série, né, Marcos? Então, exatamente. Esse episódio, ele foi exibido em 20 de maio de 1973, pouco tempo depois de eu ter nascido, né? Olha só, é verdade, tu nasceu em 73, verdade. Em abril, e aí em maio já, né? Uhum. Mais um episódio aí do John Bradham, já, né? Falamos aí bastante desse cara. Uhum. E, como você falou, estamos chegando realmente agora na reta final mesmo, os últimos dos últimos episódios. Não, né? Vou falar para você que a gente está sentindo até um certo alívio, né? Porque essa terceira e última temporada tem sido uma bagunça, né? No sentido de produção, assim. Mas nada perto do que é o próximo episódio, já avisando para vocês aqui que é imperdível, não percam, né? Mas esse aqui também tem lá suas características, no mínimo, curiosas, né? Esse episódio aqui se chama Boneca da Morte e é um episódio que vai falar de voodoo. Voodoo Sim. Mais uma daquelas pataquadas que quando os americanos vão falar sobre os cultos lá do Caribe, já viu, né? Essa pataquada toda. Mas tem até, a gente vai falar sobre o autor, né? Um cara justamente que é bem daquele eixo de várias histórias que a gente já comentou, adaptações de contos, que é aquele olhar estrangeiro mesmo, onde tudo é fantasioso, né? A cultura tem toda uma questão que às vezes não é muito bem desenvolvida, né? Devido até pela questão cultural. Mesmo o cara, às vezes, crescendo ali no país, estando em outra região, mas por fato dele ser, que é o caso do Vivian, né? O nome do autor é Vivian, por sinal. Ele você vê que tem uma coisa, assim, de uma certa excentricidade. Eu acho que essa que é a palavra, né? Exatamente. Essa história ela se passa em algum lugar, não lembro de ter falado qual, das Índias Ocidentais Britânicas. Você vai falar, mas Índias? Que Índia? Esse lugar não é na Índia, não. As Índias Ocidentais Britânicas eram protetorados, né, britânicos, eram colônias britânicas no Caribe, viu, gente? Não tem nada a ver com Índia. Tinha esse nome, mas eram ilhas do Caribe que os britânicos dominaram por mais de 300 anos, e lá eles implantaram um sistema baseado na monocultura da cana-de-açúcar e na escravidão. É bem problemático, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre o autor também, com certeza. Mas, assim, a princípio, né? Por enquanto, a gente pode falar o quê sobre questões de produção? A direção é, mais uma vez, do John Bradham. Ele dirigiu 6 episódios, então a gente já falou bastante desse diretor de origem inglesa, o diretor de Embalos de Sábado à Noite, né? Só para citar mais uma vez coisas que ele fez. E no Galeria, que é o que importa muito para a gente, esse cara dirigiu episódios importantes da série, como O Garoto que Previa Terremotos, o Ar Frio, Câmera Obscura. Ótimos, ó. Alguns dos melhores episódios da série foram dirigidos por ele. Se eu não me engano, essa é a última participação dele na série. Com certeza, sim. Né? O roteirista é o Jack Gus. Esse Jack Gus, ele foi um cara que entre os anos 50 e 80, mais ou menos, ele foi roteirista bem ativo na televisão. E ele fez roteiros de muitas e muitas séries. Eu vou citar 2 aqui, que é o Medical Center e Daniel Boone, mas teve dezenas de outras. O conto é do Vivian Meek. Você
sei que você pesquisou e vai falar sobre ele, então... Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre essa figura aqui, que é muito curiosa, né? Até pelo nome, porque você fala Vivian, né? Quando eu li no roteiro, eu falei, ué, Vivian é uma mulher? Não, é um homem, né? O Vivian Meek, ele nasceu, diz que ele é nascido no mar, né? Só que está registrado, o registro do nascimento foi em Calcutá, em 1894, e ele é um cara que, como a gente estava conversando aqui, ele passou a infância ali com os pais, né? Que pelo jeito também viajavam à beça por aí, né? Pelo mundo, né? E no caso aqui, ele inclusive tem uma coisa curiosa, né? Ele afirmava já ter dado 3 voltas ao mundo antes dos 18 anos, Caramba. né? Eu acho que ele era um garganteiro, né? Mas tudo bem, né? Antes dos 18 anos, hein? Detalhe importante. E aqui, como naquele episódio da Lagarta, que é um episódio bem perturbador que a gente comentou no final da temporada anterior, ele chegou a morar no Bornéu, né? E ele era jornalista, foi escritor, mas principalmente jornalista. E ele morou por muito tempo no Bornéu, né? Diz que, inclusive, ele tem alguns livros até interessantes, assim, de contos com esse olhar que a gente tá falando, esse olhar um tanto exotizante dos povos, né? Ele, enquanto estrangeiro, né? Ele tinha esse olhar exotizante disso. Mas ele tem uns livros, assim, que as capas são maravilhosas. Estão passando aí para vocês aí. Devil's Drums, Views of Fear, né? E justamente esse The Door of Death, que a gente vai comentar hoje, é desse livro dele. Uma curiosidade sobre esse autor também é que ele usava tapa-olho, né? Devido à sua experiência na África, ele foi contratado para cobrir a Segunda Guerra Ítalo-Abissínia. E por volta do início da Segunda Guerra Mundial, ele se juntou à equipe do The People, que é um semanário que na época era o jornal em inglês de maior circulação no mundo, né? E ele trabalhou também em outros semanários, né? E justamente em Londres ele acabou perdendo um olho, né? Devido aos bombardeios, né? Então, assim, é interessante, tem várias questões aí. Ele é um cara que diz que ele fala muito sobre... nos livros dele, sobre como a histórias sangrentas, emocionantes de eurasiáticos sorrateiros, brancos renegados, e por aí vai, né? Então daí dá pra gente tirar mais ou menos essa visão dele aqui de uma história que o protagonismo, claro, é de pessoas brancas, né? E assim, eu acho até um episódio bem divertido, esse episódio aqui. Não achei ele ruim, eu achei ele engraçado. Na segunda vez que eu assisti, eu achei ele mais engraçado, na verdade. Quanto ao elenco, nós temos novamente uma participação da Susan Strasberg aqui no Galeria do Terror. Ela esteve naquele episódio, né, naquele trecho do Midnight Never Ends. Nossa, lembra? Sim, episódio bem... tem qualidades, mas ele é bem mais ou menos também. Isso, que ela dá carona para um cara e tudo mais, e eles vão descobrir que eles vão ficar presos num looping ali. Enfim. Que a verdade eles são personagens de escritor, né? Exatamente. E nós, então, na época, tivemos oportunidade. Ela além desse Midnight Never Ends, ela vai participar de um episódio da série Sexto Sentido, que esse episódio vai ser aproveitado para ser transformado também no episódio de Galerias do Terror. E já citamos aí que ela teve uma carreira... Ela morreu aos 59 anos de idade, em 99. Ela teve uma carreira na TV e no cinema que nós passamos a limpo também quando falamos desse outro episódio que ela participou. Mas lembrando que ela trabalhou, ela é uma atriz dramática. Apesar de aqui, ela muito também do episódio depender dela, ela era uma atriz dramática que teve participação em filmes do Gil Pontecorvo, o Capó, né, que era um filme sobre o Holocausto. Ela tá com o Jack Nicholson e o Jim Stockwell naquele filme Busca Alucinada. Legal. Foi co-protagonista daquela série Toma, que era uma série sobre um investigador famoso, um cara que existiu de verdade, inclusive, né? E a série mostrava a vida desse cara, que era um famoso investigador e que ele era um mestre dos disfarces. Ele tinha o hábito de se disfarçar para resolver os crimes. Então ela co-protagonizou também essa série, entre várias outras participações, uma atriz muito capaz, e vamos ver isso no episódio, inclusive. Sim.
O Brandon, o personagem chamado Brandon, é vivido por um ator chamado Barry Atwater. Esse cara, ele teve uma carreira não muito longa, foram 25 anos de atuação, mas o cara trabalhou loucamente nesses 25 anos, ele tem mais de 100 títulos. Caramba! E ele, nesse tempo que ele foi ator de TV, ele resolveu fazer o pé de meia dele, pelo jeito, né? E ele está no piloto da série, no segmento O Cemitério. Olha. Se eu não me engano, ele é o cara do quadro. Legal. Além disso, ele está em séries, muitos episódios de séries. Ele era mais um ator de TV, como Jornada nas Estrelas, Missão Impossível, One Step Beyond, Viagem ao Fundo do Mar, e enfim, trocentas outras séries. Ele era aquele coadjuvante que em tudo que é série que existia, ele está em algum episódio. Enfim. A gente vai ter a participação do ator de origem argentina, que é o Alejandro Rey. Esse cara, ele é muito conhecido na TV americana porque ele era o Carlos, da série da Noviça Voadora. Ele sempre tem os nomes, Rafael, Carlos. Isso. Uhum. Ele começou, digamos assim, o papel dele de maior protagonismo na TV foi um personagem fixo. Ele era o Carlos Ramírez, da Noviça Voadora. Quem lembra da série vai lembrar dele. E com a Sally Field, que a gente falou anteriormente, por sinal. Isso, exatamente. A Sally Field também andou sobrevoando Galeria do Terror. Ele começa na Argentina nos filmes do importante diretor Torre Nilsson. Do importante diretor argentino. E ele está num filme, por exemplo, muito importante da filmografia argentina, que é La Casa del Ángel. E entre outros filmes desse diretor importante. Aí depois ele vai para os Estados Unidos e ele acaba trabalhando bastante na televisão. E ele, além da Noviça Voadora, que ele tinha um personagem fixo, ele tem participações em Dallas, Duro na Queda, Gunsmoke e muitas outras séries. Era uma carinha ali nos anos 70, 60, 70, muito presente na TV americana, fazendo o quê? Latinos, né? Claro. Enfim. Uhum. A gente tem o Andrew, que é um personagem aqui nativo ali da região onde se passa a história, e ele é vivido por um ator de origem haitiana, que é o Jean Duran. O Jean Duran era um ator, ele faleceu em 2013, ali por volta dos 80 anos de idade, e ele era um ator da TV americana também, e ele tem participações em séries famosíssimas como Hulk, Agente da Uncle, Peter Gunn. Para completar o elenco, tem o Doutor Strange. O Doutor Strange é vivido por um ator, também um ator de TV, chamado Murray Matheson. É um cara que ele teve 40 anos de carreira na TV americana, muito assim, entre os anos 60, 70, 50, 60, e ele está em séries assim como Battlestar Galactica, a Battlestar Galactica do final dos anos 70, tá? A gente não confundamos com a dos anos 2004. Sim. A série das Panteras, Havaí 5-0, A Feiticeira. Ele tem muitas participações numa série chamada Banasek, que era uma série de policial também, e de investigação, enfim. É basicamente esse o nosso elenco. Comentar um pouquinho sobre o episódio, hoje é minha vez de comentar com vocês aqui. Vamos acompanhar aqui as imagens do episódio. A gente tem uma história aqui onde o britânico Alec Brandon, que é interpretado justamente pelo ator que você falou, Barry Atwater, é um cara assim meio coroa, tá na faixa dos 40 anos. Ele tá prestes a se casar com uma jovem, atraente moça chamada Sheila Trent, que é a Susan Strasberg. Ele tá ali numa cerimônia luxuosa, ali na plantação dele, que ele possui ali nas Índias Ocidentais Britânicas, e tá ali os convidados, que festa boa, opa, vai sair, vai desencalhar, hein, e tal, e ele tá lá todo feliz, e aí corta pra noiva, que é a Sheila, né?
se arrumando ali de noiva ali, mas de a maneira lá caralha mesmo, né? Tá ali botando vestido de qualquer jeito, deixando os cabelos tudo doido assim. Ela tá lá se arrumando ali, pá, de qualquer jeito, toda ali. Entra ali, inclusive, o empregado ali, que é o Andrew, né? Tá falando, Andrew, entra aí, eu tô aqui me arrumando. É isso aí, eu vou casar com esse velho aí, velho meio doido aí, vou ficar rica também. A parada é essa, ele dá risada. Aí o Andrew tá lá, parado, ela se ajeitando. E aí ele olha pela janela e faz uma cara assim. Aí ela fala, nossa, Andrew, o que que foi? O que que aconteceu? Aí ele olha... Acabei de ver uma coisa que é uma parada sinistra que pode trazer para você coisas ruins, né? Ele vê pela janela uma coisa terrível. Isso daí é uma porca com vários porquinhos ali e tal, né? Passando ali, uma mulher com vários porquinhos. La porca maldita. Não é la porca maldita, é a porca maligna. Um negócio assim. Uhum. Aí ele olha, isso aí não é um bom sinal, não. Alguma coisa vai acontecer. Acabou de passar uma porca. Eu não sabia que tinha um papo assim, que se a porca passasse, era mau agouro. Não sabia, não. E aqui o gato preto passa na tua frente, é sinal de azar. Lá a porquinha do rabo torto passou, os filhotes passou na tua frente. Quem trabalha em fazenda de porco lá, de coisa, então é amaldiçoado. É azar para sempre. A pessoa não tem azar até para distribuir. Lá, né? Então aí ele olha, a porca passou, a bicho vai pegar, minha querida Sheila. Aí ela fala, sei lá, vou descer. Aí ela tira, não bota nem sapato, desce descalça pelas escadas ali. Tá toda aquela muvuca de homens brancos lá, né? Com aqueles ternos brancos, né? Que é parece que é o uniforme oficial, né, desses caras aí, né? Uhum. Aí ele tá lá, o coroa lá, conversando com os amigos dele, tudo rico. E aí ela tá descendo só, e tem um cara tentando entrar ali na festa, no ambiente da festa, falando assim. Aí eu tento, dá licença, eu quero entrar, eu quero ir pra festa também e tal. Aí um cara segurando ele na porta, você não foi convidado? Mas eu quero entrar. E esse cara é o Rafael. O Rafael tá muito, já meio bêbado, já meio aloprado. E ela tá descendo as escadas, ela tem aquele efeito usurpadora, né? Que ela olha, Rafael, o que você está fazendo aqui? Né? E ele vai lá. E, porra, é uma situação toda muito estranha, porque o Rafael, ele chega causando, entra à força na festa. O cara que é o noivo lá, o Alec Brandon, ele é um corno ali um tanto quanto, sei lá, parece um tanto quanto acomodado, né? Porque o Rafael, ele chega aloprando, mano. Ele fala assim, tu não vai casar não com ele, que tu é a mulher da minha vida, eu sei que tu me ama, arranca o véu dela. Tem uma hora que o Rafael e o Alec, os dois ficam puxando o véu, rasga o véu. Aí ela... é uma baixaria federal. Aí ela pega e fala assim pro Alec, né? O que seria o noivo, coroa. É verdade, não tem como eu ficar com você, não tem como eu casar com você. Eu já era amante dele e tal, ele é amor da minha vida, ele é o motivo para qual eu respiro e tal. E aí, daquela maneira bem novelesca mesmo, né? A próxima cena já é os dois indo embora a cavalo. Ela no cavalo de noiva, tu ouve uma música no fundo tocando ali, né? E os dois indo embora e o Alec ali fica na situação de chegar e fazer um brinde ali pra todo mundo. É isso aí, vamos brindar essa porra aqui, porque a comida já foi feita, né? Vamos continuar a festa aí. Já contratei o buffet, já começaram a passar as bandejas. Vamos fazer o quê, né? O buffet já tá pago, a filha da P foi embora, e é isso aí, joga a taça no chão. Ficou revoltado, né? O Alec tá revoltado. Só que a Sheila tá feliz pra caraco, porque depois mostra ali, inclusive, ela ali na simplicidade do barco ali do Rafael, né? Seu querido amante, seu querido amor. Ele ali tentando consertar o motor, aí ela ali ligando ali, né, dando a ignição, ele falando, liga aí, aí ele fica e nada do motor, uma hora ele se invoca, o Rafael é muito porra louca, cara, começa a bater com a chave no motor, ela fala assim, não faz isso, meu querido, tem que ser com carinho,
É que nem eu, se tu me maltratar, eu não vou te tratar de bem de volta. Olha lá, vamos pensar nisso, hein? Tem que ser sempre com carinho e tal. Aí ela chega lá, né? Não sei se isso em mecânica funciona muito bem, mas, né? Ela tá sustentando um ponto, né? Que eu concordo. Aí ela fala, vai lá assim pro motor. Ai, motorzinho, vamos lá, vai. Agora é sua vez de trabalhar e tal. Aí ela vai lá, liga a ignição, o negócio vai. Eita porra, o amor venceu, cara. O amor sempre vai vencer a espada, cara. Sempre assim. Aí, pô, nesse meio tempo, vou te dar já a palavra, inclusive. Nesse meio tempo, o Alec, ele não ficou parado, não. Ele não tá feliz por ter sido ali, mostrado ali para toda a sociedade britânica ali, né, da região, que ele é corno para caraco. E a mulher largou ele no altar, cara. Ele resolveu fazer o quê? Voodoo. Claro, por que não, né? Por que não? Voodoo, né? Porque é uma coisa normal, né? Você toma uma bica e faz voodoo, né? Aí o Alec vai lá, o Andrew tá lá, também tá sabendo. Ele fala, Andrew, você já encontrou? Aí aparece um cara lá com a coisa enrolada assim, né? Aí ele vai pegar o boneco, né? Que você vê que é um boneco. Aí na hora que ele vai pegar, o cara fala, ó, passa o dinheiro. Ele dá o dinheiro. E aí, nesse mesmo dia ou no dia seguinte, negócio assim, ela tá de boíssima ali com o Rafael, a Sheila. E do nada o Rafael começa a gritar de dor, se contorcer no barco. É um desespero, assim, ai, 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 ai. E quando ele se vira, tem umas mãos, assim, vermelhas nas costas dele, né? Ela olha para aquilo desesperada, né? E aí, meus amigos, você vai ver que o Alec tava lá, arrumou um boneco de voodoo do Rafael e tava lá apertando o boneco. Eu só não entendi por que o Alec, já que ele tava fazendo voodoo, ele tipo não quebrou o pescoço, sei lá, cortou com a faca, cortou um braço. Ele queria fazer o cara sofrer primeiro um tempo. Ele ia ficar lá fazendo maldade ia um dia ia apertar as costas do boneco para comprimir os pulmão ali do Rafael. Outro dia ia quebrar uma perna, dia ia quebrar um dedo. Que o cara sofresse aos poucos, né, meu? Aí é claro, né? Não explica pra gente como é que ele arrumou cabelo e unhas, né? Do Rafael, porque parece que você precisa de cabelo e unhas da pessoa. Tem toda essa lógica aí, senão o negócio não funciona, né? E aí, pô, quando ele tá lá fazendo voodoo pra Jacu, o médico aparece, que o médico é parça dele, né? A galera tudo se conhece ali. Ele fala, ô Alec, vou vir aqui tomar um conhaque. Aí o Alec querendo dispensar ele. Tem conhaque não, tem não. O André, por sinal, meu empregado, ele encheu a cara de conhaque, acabou o conhaque da casa. Ele falou, eita porra, que é isso? Que é isso? Porque o André não tava por ali, né? E tal. E ele vai receber, enquanto tá conversando com o médico, uma ligação, porque ela já tá desconfiada, né, Marcos? Ela tá desconfiada que tem alguma relação com o Alec. E aí liga pra casa do Alec e pede pra falar com o médico, porque ela tinha ligado pro posto de saúde, inclusive, né? E falou, no posto de saúde falaram que ele tinha ido na casa. O cara tá, tipo, trabalhando, tava no posto de saúde e saiu pra tomar cachaça, né? O nível foi na casa do fazendeiro lá pra tomar conhaque. Toma jeito. Porra, é por aí, né? Aí eu vou deixar por aqui, né? Porque aí, o que acontece? Ela tá tentando falar com o médico, né? Porque quer ajuda e vai ter, né, ajuda pro Rafael, né? Porque ela não sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe o que tá acontecendo com ele, né? Ele já voltou pro barco, inclusive, porque no posto de saúde não foi detectado nada anormal nele. Só essas dores intensas do nada, né? Mas aí? Até aqui, o que você achou do episódio A Boneca do Mal? A gente tem se a gente for pensar, tem um certo paralelo com aquele episódio The Caterpillar. Tem com o The Caterpillar. E qual é aquele do boneco de voodoo? Que, aliás, é fantástico. O que a moça casa assim, ela faz um boneco de voodoo, ela pede pra bruxa fazer um boneco de voodoo do marido e joga no fogo o boneco de voodoo do marido e não toca fogo direito. O marido fica, nossa, sofrendo. Aí o fantasma dele volta pra pegar ela. Tu lembra qual que é esse aí? Eu não lembro o título desse episódio. Não lembro agora, mas é verdade, tem isso, sim. E tem um outro também de boneca do mal, do cara lá que é um coronel, lembra? Tem.
Aliás, aquele lá é a boneca do mal, esse aqui é a boneca da morte, né? Isso. Então, mas também tem uma parada com Índia, né? As histórias todas aqui, a única história que não tem a ver com indianos ou esses continentes, esses locais assim orientais, é a da bruxa, da boneca de voodoo, que é essa daí que a esposa toca fogo no boneco de voodoo do marido. E essa daqui também, porque essa daqui se passa nas Américas, né? Se passa lá no Caribe. Sim, sim. Né? Mas, enfim. Mas eu ia dizer que tem um paralelo com o Caterpillar por conta de ser um inglês bunda mole, né? Preterido nas suas intenções românticas por alguma mulher, querendo usar algum meio sobrenatural ou algum meio fantástico ou um meio exótico para matar o marido, o amante, o namorado dela para tentar ficar com ela, né? É de uma covardia, né? A atitude do cara é de uma covardia. Tanto o personagem do Caterpillar quanto esse são um pouco uma encarnação desse colonialismo, né, em inglês. É o cara que ele vê as pessoas de uma maneira utilitarista, ele acha que ele pode possuir as pessoas, quando ele não pode possuir, ele quer submeter à força ou destruir. Sim. E no final das contas também usa o dinheiro, o poder para fazer isso, porque ele mesmo é um baita do bunda mole. Né? Então, e são essas regiões, você vê toda uma questão aqui, né? Fazendo esse recorte. São regiões assim que você vê que sempre vai ter uma mulher branca envolvida, assim, que é o objeto de desejo. No caso da Sheila aí, também ela era filha de algum outro cara rico ali da região, entendeu? Então, ela não é, mas não tão rica quanto ele, é que tá, né? Que ela fala que ele era muito rico, né? E assim... E ela também... Desculpa, ela parece... Ele tem aquela fleuma toda de ser um cara nobre, e ela parece ser uma pessoa muito mais solta na vida. Embora ela seja filha de alguém que tenha dinheiro, ela não tem esses valores, digamos assim, dessa nobreza inglesa, né? Ela é mostrada meio como assim, meio porra louca, inclusive, né? E tal, né? Sim. Aquele jeito dela de se arrumar toda doida, né? Mas assim, pra gente poder concluir, assim, aí... O médico chega lá no barco, né? E aí, olha ele, examina ele. Inclusive, ele pede, né? O Rafael fala assim, ó... Sheila, faz um chá pro médico lá. Aí ele fala, quando ela sai, fala, ó... O que você tiver que falar pra mim, fala só pra mim, não fala pra ela não ficar nervosa, né? E aí, o médico examina, não vê nada realmente nele. Não tem nada demais. Aí ela fala, eu sei que o Alec tem alguma coisa a ver com isso, porque... Eu fui olhar o Rafael, ele tava com 2 marcas de mãos enormes. E eram as mãos do Alec. Como assim, né? Isso. É meio estranho isso daí, né? Ela sugerir que eram as mãos do Alec, né? Ela podia falar que são formas de mãos, né? E aí ela deixa o cara lá deitado, o Rafael, e descansando, já tomou morfina e tudo. Deixa ele deitado e vai lá na mansão tomar satisfação, porque a Sheila não é mole, não. Aí ela foi lá e entra, inclusive, no quarto onde o Andrew tá deitado, o empregado, e vê que ele tá ali, coitado, ele tá agonizando, sabe? O cara envenenou ele. O Alec envenenou, porque ele tentou impedir que o Alec fizesse isso, né? Ele falou, eu tentei falar pra ela assim, né, deitado na cama, eu tentei impedir, mas ele não permitiu, né? Ele acabou me envenenando. Acaba morrendo, né? Só que antes de morrer, ele mostra pra ela o anel, né? Fala que tem um anel que, inclusive, ela tá no começo, que é o anel que seria o anel de noivado dela. E ele dá na mão dela, fala assim, você tem que encontrar o boneco, que ele fala até de Juju, né? O boneco de Juju, pra poder tentar impedir que ele consiga fazer isso, né? E tal, porque ele tá realmente fazendo uma coisa muito errada, né? E acaba morrendo. Ela fica por ali e o Alec também tá lá na mansão e fala assim, Sheila, eu sei que você tá por aqui, pode aparecer. Aí ela tenta jogar assim nele um golpe, né? Falar assim, eu voltei, né? Eu fui com o Rafael, mas eu acabei descobrindo que não era o amor da minha vida, foi um grande erro que eu fiz, eu vim aqui pedir perdão pra você e tal, e ele tá lá só escutando e ela vai tentando enrolar, e tem uma hora que ele vai, bate nela, olha que absurdo, né? Ele bate nela, já se vê dali que inclusive tem a violência ali também, né?
e tal. Bate nela. E aí ele fala pra ela assim, eu sei o que você quer isso aqui. Aí mostra o boneco, né? Eu vou te mostrar, vou fazer na tua frente. Você vai ver, saber que o seu namoradinho vai estar agonizando ali, que eu vou apertar e vou quebrar osso por osso dele, eu vou acabar com ele, eu vou destruir ele. Aí ele fala assim pra ela, o Alec, fala assim, pode se despedir do teu namoradinho aí, porque ele já era. Tu vai saber que ele morreu agora. Aí ela pega, abraça o boneco, né? E aí ela pega, abraça, chora, né, e tal. Aí ele arranca o boneco das mãos dela e pega, bate com tudo o boneco, assim, no balcão. A cabeça do boneco se destroça. Mas aí que vem o plot twist, meus camaradas. Ela tava com o anel na mão, que o Andrew falou pra ela, né, que tinha esse lance do anel, pra tentar dar um jeito de colocar o anel. E meio que se sobrepõe, talvez, na magia, é uma coisa mais personalíssima, né? Talvez o anel, né? Do que as unhas e o cabelo. Mais pessoal do que isso não tem, do que o cabelo, né? Mas também não é explicado, né? Isso daí. Aí ela tinha colocado no braço do boneco o anel, que é justamente do Alec, né? Que é da família dele, né? E ele é o último representante, aparentemente. E aí ele cai no chão estatelado. Aí a Sheila sai toda suada, chorando e feliz. E o Rafael, que tava lá gritando lá no barco, Sheila, Sheila, também aparece lá na porta da mansão. Os dois se abraçam, porque o amor venceu, meus amigos. E é isso aí. Acabou. É isso. Episódio divertido, gente. Episódio de voodoo. E assim, não é pra se levar muito a sério esse episódio. No final dessa temporada, o negócio, como eu comentei, acho que tá um vale tudo lascado, né? Tá qualquer negócio, né? Então... É o Lorde inglês frouxo e corno, é o Latin Lover bigodudo, a Sheila esperta, né? Porque o cara é meio burro também, né? O Alec Trent é um belo idiota. É um cara rico e acha que pode comprar tudo, até o amor, né? Já que ele não conseguiu comprar tudo, ele vai destruir o seu inimigo ali, que roubou a sua amada, que fez com que ele se sentisse humilhado. Mas ele é um homem mau, que ele também tá batendo nela. Então é aquele, também assassinou o Andrew, né? Assassinou o criado Andrew, dele. Cara. O criado dele, o homem preto, assim, você vê que a porca ali maligna, cara, a porca, ela... O negócio ficou louco a partir dali, né? Agora eu vou tomar muita atenção quando eu andar na rua, se passar uma porca com vários porquinhos. Eu vou falar, caraca, o que vai acontecer agora, cara? Não sabia que tinha isso. Exatamente. E aí nós temos essa mistura de folhetim mexicano com cripta do terror, porque essa história poderia mesmo ser tranquilamente, né? Eu achei ela muito cripta. Eu até comentei contigo, eu falei, caraca, é muito cripta. Porque quando a gente lia os quadrinhos, a gente chama de cripta, mas tinha aqui no Brasil Calafrio, né? E tal, e outras versões. Tinha essas histórias, cara. Entendeu? Que era esse folhetim mesmo, de gente se traindo e coisa rápida, ó, papum, a vingança chegou, né? O mal maior venceu, ou o bem maior venceu, né? Então é muito cripta, isso aqui total. Sim, total. Tem a Susan Strasberg e o Alejandro Rey levando muito a sério seus papéis, dando o máximo de si, né, nessa tosqueira sem tamanho, mas é admirável ver os dois atores se esforçando e tentando dar substância para os personagens deles, né? É legal. Dá algum estofo para um fiapo de roteiro, né? Esse é um episódio que ele é tão besta, as coisas acontecem tanto porque sim, pronto, que no final das contas, se a gente tem o jeito é relaxar e tentar se divertir, no final a gente acaba se divertindo. É verdade, é verdade. Assim, pra gente poder dar uma recheada também no episódio, pra ficar uma coisa interessante, tem algum filme assim, dentro dessas histórias, sei lá, de voodoo, de boneca voodoo, que te interessa? Boneca, exatamente, não sei se eu vou lembrar. Tem aquele famosíssimo A Serpente e o Arco-Íris, né? Pô, esse é antigo, aí. E tudo Puma, que né? E ele é inspirado num suposto livro de um antropólogo também. Nossa.
Que diz que é uma história um negócio real, meio... né, e tal, que tem... Enfim, o livro foi um grande sucesso na época, inclusive no Brasil foi muito vendido esse livro, A Serpente e o Arco-Íris. E é sobre essas coisas dos cultos, né, relacionados ao voodoo no Caribe, nas Antilhas, etc. e tal. E tem esse filme com o Bruno Puma, que é um filme que também fez muito sucesso, é muito lembrado, né? Mas ele tá mais para essa coisa do, digamos assim, não desse mito aí do voodoo, você usar um boneco que o que você fizer nele acontece com a pessoa, tá mais relacionado com essa coisa de transformar a pessoa em morto-vivo, né? Sim. E etc. E tal. Porque de boneca voodoo, tô tentando lembrar e eu não tô conseguindo. Se você tiver alguma indicação... De certa maneira, Brinquedo Assassino também tem uma relação com você colocar a alma de alguém, né? E um boneco, né? Brinquedo Assassino, filme de 88, que gerou franquia depois, né? O pessoal fala que tem aquele de 43, Eu Andei com um Zumbi, que é um clássico do terror também. E tal. Então tem várias temáticas que tem essa coisa de voodoo, de zumbi, né? Então, Serpente e Arco-Íris realmente é de 88, é do Wes Craven esse filme, né? E o cara como se fosse uma história real, né? Porque o cara diz que eles jogavam pó nas pessoas e controlavam as pessoas, né? Então é tudo, né? Isso, tem a Juju Carente também, que quem lembra do Comédia MTV... É a segunda vez que a gente faz Juju Carente, né? A gente já falou lá no podcast da Imaginação. Qual foi o podcast que a gente falou de Juju Carente, tu lembra? Ai, caramba, mas acho que a gente chegou a lembrar da Juju Carente aqui. Foi aquele que tem o cara que fazia o Kojak, o Telly Savalas, lembra? Isso. Que é boneca do mal também. Que a Juju ficava, eu te amo, você me ama, eu te amo, você me ama. Muito bom. É isso, né? Então a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio. Estamos na reta final, gente. Acabando de fazer a nossa temporada toda, né? Lembrando pra vocês que a gente vai fazer live, tá? A gente vai entrar ao vivo pra falar dos 20 episódios, olha só, que a gente vai bater o martelo ali, que são os melhores episódios ou segmentos de tudo, né? De tudo que foi feito em Galeria do Terror, né? Então, a gente recomenda que vocês assistam o documentário, que a gente tem um documentário aqui no YouTube sobre Galeria do Terror, apresentado pelo Leonardo Nimoy, é muito legal, que nós legendamos e colocamos aqui no canal. Escutem os outros programas também, porque a pessoa pode ter chegado aqui e a gente já tá na 3ª temporada e tem episódios muito bons, gente. Essa série, ela com todos os problemas dela, tiveram ótimos episódios também. Então acho que vale a pena ir lá atrás para conhecer e assistir outros episódios. Lembrando que a gente posta todos eles no OkRu, tá? Você pode ler na descrição aqui, se você ver assim, na descrição deste vídeo ou do podcast, links do Masmorra Cine, você clica que estão todos os nossos links das redes sociais, claro, mas também tá lá, nosso canal no OkRu, assista ali na Imaginação, assista a Galeria do Terror. Então a gente sempre promove, né, essa facilitação para quem quer assistir, né? A gente não fala somente do episódio e, apesar da gente não passar o vídeo, como alguns canais fazem, né, a gente faz questão de colocar na descrição, né, para a pessoa poder assistir, né? Inclusive o YouTube já até puniu a gente por isso em ocasiões, porque a gente coloca links externos, né, para o pessoal ir para OkRu, para outros lugares, Google Drive, né? Então não esqueça de nos apoiar, porque seu apoio é muito importante. Você tá vendo aí na tela 2 QR Codes, tá? Esse QR Code vermelho é para você mandar áudio pra gente. Na live também vai ter esse QR Code, eu conto com a presença de vocês na nossa live, tá? A gente não marcou ainda, mas a gente vai deixar agendado, tá? Todo mundo que é fã aqui, por favor, que tá assistindo, não deixe de participar da nossa live. Isso vai ser importante pra gente se sentir querido, né? No final de um trabalho deste tamanho, né? Que levou 3 anos pra gente concluir. Então porque a gente sempre começa o ano, né? Pra quem nos acompanha com Rod Selling. E aí esse QR Code vermelho é para mandar áudio pra gente. Seu áudio vai ser tocado na nossa live, tá? Um dos nossos programas. E o outro é da Amazon. Você comprando qualquer produto pelo link da Amazon, você pode escanear o QR Code com o seu celular, ou então pode pegar o link aqui embaixo na descrição também. A gente recebe um cafezinho pela indicação, você ajuda o nosso projeto a continuar e você ajuda também eu tentar consertar o computador que está quebrado, né? Para quem está acompanhando, eu tô com o computador quebrado, precisando comprar uma placa-mãe, só que a gente está bem apertado, está uma fase bem difícil nesse momento, então a gente conta
com vocês para que a gente possa trabalhar, porque é muito difícil com esse computador aqui que eu tô agora, né? Que não é um computador tão bom quanto o outro que eu tinha, da gente conseguir editar, né? Fazer as coisas. Então, é muito importante, tá? Sua colaboração. E não se esqueça também que o Marcos tem aí os links do Marcos exclusivamente, que é da estante virtual, do Instagram, né, Marcos? Para que você possa vender os seus livros, né? O Marcos é livreiro, gente. Né, Marcos? Exatamente, Marcos Pereira 19. Isso, Dá uma olhada lá. Tá aqui na descrição, tem o Instagram do Marcos. Segue o Marcos lá no Instagram. Fiquem muito bem e a gente se encontra então no último episódio. É o próximo. Por quê? Porque oficialmente é o último, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Na verdade, vocês vão ter episódio bônus, né? Mas vai estar englobado na próxima gravação da gente, tá? Porque é um episódio que era pra sair na segunda temporada, acabou não sendo colocado em streaming, né? Então, mas o pessoal, como ele estava gravado, o pessoal foi atrás e a gente também vai deixar disponível. Um beijo, fiquem muito bem e até o próximo podcast. Tchau, ótima semana. Beijinho, tchau, tchau. Tchau.